Existe um momento em que tudo parece injusto demais para ser coincidência. Pessoas avançam sobre você, distorcem verdades, ocupam espaços que não construíram, enquanto você permanece fiel, íntegro e ainda assim esquecido. O que quase ninguém percebe é que esse cenário não é o fim da história, é o prenúncio de uma virada. O que está prestes a acontecer não envolve vingança, nem confronto direto, mas uma mudança silenciosa de posições que redefine quem permanece e quem cai. Essa mensagem não é genérica. Ela foi desenhada para quem carrega um peso invisível e precisa entender por que isso está acontecendo agora. Desde o início, é importante deixar algo claro. Nada do que foi feito contra você passou despercebido. Nenhuma palavra dita em segredo, nenhuma ação manipulada nos bastidores, nenhuma tentativa de te desestabilizar ficou fora de alcance. Existe uma ordem maior, operando enquanto você se pergunta por que sempre parece ser o alvo. O que parece atraso é, na verdade, alinhamento. E quando esse alinhamento se completa, as trocas de lugar acontecem sem aviso prévio. Talvez você tenha se perguntado por que pessoas com intenções duvidosas parecem prosperar enquanto você luta para se manter de pé. Essa pergunta, embora legítima, esconde uma verdade mais profunda. Nem toda ascensão é permanência. Existem posições que só são ocupadas provisoriamente até que o tempo revele quem realmente sustenta o que construiu. E quando esse tempo chega, não há argumento, defesa ou influência que segure a mudança. Há algo específico reservado para quem escolhe permanecer íntegro, mesmo quando seria mais fácil revidar, manipular ou desistir. Essa mensagem carrega uma promessa clara. Você não precisa se defender o tempo todo, porque existe uma justiça que não falha, não se atrasa e não negocia princípios. O seu papel não é disputar espaço, é permanecer preparado para quando o espaço for entregue. O que muitos não entendem é que ataques constantes não são sinal de fraqueza, mas de ameaça. Quando sua presença incomoda, quando sua postura expõe, quando sua constância revela, o desconforto alheio se manifesta em tentativas de sabotagem. Mas isso não é o que define o desfecho. Existe algo sendo preparado nos bastidores que, quando revelado, vai explicar tudo o que você suportou até aqui. Houve um tempo em que você começou a se cansar das pessoas. Não porque deixou de acreditar no bem, mas porque o acúmulo de decepções foi desgastando sua disposição. Traições disfarçadas de amizade, mentiras ditas com naturalidade, prejuízos causados sem qualquer remorso. Aos poucos, aquilo que era apenas um incômodo virou um peso emocional constante, fazendo você se perguntar se valia a pena continuar confiando. Esse tipo de experiência não surge por acaso. Existe uma diferença entre ser ingênuo e ser escolhido para atravessar processos que refinam. Quando alguém tenta te ferir repetidamente, não é porque você está apagado, mas exatamente o contrário. Existe algo visível em você que incomoda, algo que denuncia intenções alheias sem que você precise dizer uma palavra. E isso, inevitavelmente, atrai resistência. Mesmo assim, é preciso entender, não é sua função ajustar contas. Existe uma justiça que não depende do seu esforço, nem da sua explicação. Enquanto você tenta entender o motivo das injustiças, há uma ordem sendo estabelecida, posições sendo revistas e consequências sendo preparadas. Nada fica fora de lugar por tempo indeterminado. Muitos se perdem porque passam mais tempo reclamando do que observando. O murmúrio parece aliviar, mas na prática paralisa. Há uma chave poderosa que muda completamente o cenário: a gratidão consciente. Não aquela forçada, mas a que nasce da percepção de que, apesar de tudo, você continua de pé, respirando, avançando. Quando a reclamação cessa, algo se move. E quando algo se move, o cenário começa a mudar. Se essa mensagem está falando diretamente com você, escreva nos comentários a frase: "Eu permaneço firme, mesmo quando tudo tenta me parar." Isso não é apenas interação, é um posicionamento.
Existe uma mudança silenciosa que acontece quando você para de reagir a tudo. As provocações continuam, as tentativas de desestabilização não cessam, mas algo dentro de você começa a amadurecer. Você percebe que não precisa mais provar nada, nem convencer ninguém da sua verdade. Esse entendimento cria um deslocamento interno poderoso, porque enquanto outros ainda estão presos à necessidade de validação, você passa a caminhar com consciência de propósito. O que poucos percebem é que, nesse estágio, as peças já estão se movendo. O que parecia repetição começa a ganhar outro significado. As mesmas situações, os mesmos rostos, os mesmos conflitos, tudo isso está servindo para revelar quem realmente sustenta o que construiu e quem apenas ocupava um espaço emprestado. Há uma diferença gritante entre permanecer por mérito e permanecer por conveniência. Enquanto você se mantém firme, algo começa a ruir ao redor de quem agiu de forma injusta. Não de maneira explosiva, mas gradual. Pequenas incoerências aparecem, contradições vêm à tona, alianças se desfazem. O que antes parecia sólido começa a mostrar rachaduras, e isso acontece sem que você precise se envolver diretamente, porque não é um confronto humano, é um ajuste de ordem. Esse processo exige maturidade, porque a tentação de comemorar cedo demais pode ser grande. Mas ainda não é o momento da celebração aberta. Há etapas que precisam ser completadas antes da troca definitiva de posições. O silêncio que você vive agora não é abandono, é estratégia. E quem entende isso aprende a esperar sem ansiedade. Existe algo que ainda não foi revelado completamente, uma peça que falta para fechar esse cenário. Quando ela surgir, muitas atitudes do passado vão fazer sentido. Decisões que pareciam erradas, portas que se fecharam sem explicação, atrasos que frustraram expectativas. Tudo isso vai se encaixar de uma forma que você não espera, mas que confirma que nada foi desperdiçado. Chega um ponto em que a pergunta deixa de ser "por que isso está acontecendo comigo?" e passa a ser "o que isso está preparando em mim?" Essa mudança de perspectiva transforma completamente a forma como você enxerga os ataques e injustiças. Eles deixam de ser ofensas pessoais e passam a ser sinais claros de transição. Algo está sendo encerrado enquanto outra coisa começa a tomar forma. Você pode não perceber agora, mas há pessoas observando em silêncio. Algumas aguardam sua queda. Outras tentam entender como você continua avançando mesmo sob pressão. O que ninguém consegue explicar é a sua capacidade de permanecer inteiro quando o cenário pede desistência. Essa postura, ainda que discreta, se torna uma resposta mais alta do que qualquer defesa verbal. Enquanto isso, quem construiu algo em cima de engano começa a viver o oposto: inquietação. O medo de ser exposto cresce, a necessidade de controlar tudo aumenta e a paz desaparece. Não é punição imediata, é consequência acumulada. Manter uma imagem falsa exige esforço constante e chega um momento em que esse esforço se torna insustentável. Você não foi chamado para assistir esse processo de longe por acaso. Existe um preparo acontecendo para que, quando a mudança se tornar visível, você esteja emocionalmente apto a sustentar o novo lugar que será entregue. Nem todos suportam subir sem perder a essência, e é exatamente por isso que o tempo de espera é tão necessário. Há algo prestes a acontecer que vai separar definitivamente a aparência de verdade. Quando isso vier à tona, não haverá necessidade de explicações longas. O próprio cenário falará por si. E quando esse momento chegar, você vai entender por que precisou atravessar tudo em silêncio, sem atalhos, sem aplausos antecipados. Há um ponto específico da jornada em que você percebe que não está mais tentando sobreviver, mas se posicionar. As dores do passado não desapareceram completamente, porém, já não controlam suas decisões. O que antes machucava profundamente agora serve como referência, não como prisão.
Esse amadurecimento muda sua postura diante das mesmas situações que antes te desestabilizavam. Nesse estágio, algo curioso acontece. As tentativas de te atingir começam a perder força. Não porque cessaram, mas porque já não encontram o mesmo acesso emocional. Quem esperava reações exageradas passa a lidar com o seu silêncio firme. E esse silêncio não é passividade, é autoridade interna sendo construída. Ele confunde, incomoda e revela. Enquanto você se fortalece, os bastidores ficam mais barulhentos, conversas atravessadas, justificativas desnecessárias, explicações que ninguém pediu. Quando alguém precisa se explicar demais, é porque já sente que o controle está escapando. E isso não acontece de repente. É um desgaste contínuo que cobra seu preço. Você começa a notar que certas portas se fecham sem esforço da sua parte. Convites desaparecem, acessos são restringidos, alianças se desfazem. O que parece perda é, na verdade, liberação. Nem todo afastamento é rejeição. Alguns são livramentos estratégicos para evitar que você carregue pesos que não pertencem à sua próxima fase. Existe algo sendo preservado para o momento certo. Uma mudança que não pode ser antecipada, porque se revelada antes, seria comprometida. Por isso, tudo parece mais lento do que deveria. Mas essa lentidão é intencional, porque prepara o cenário para algo que não pode falhar quando acontecer. Você pode sentir, mesmo sem conseguir explicar, que está mais atento ao que acontece ao seu redor. Pequenos detalhes chamam sua atenção, padrões se repetem, comportamentos se revelam. Não é paranoia, é discernimento sendo aguçado. Quando isso acontece, você começa a enxergar além das palavras e passa a perceber intenções. Esse nível de clareza traz uma responsabilidade. Escolher onde investir sua energia. Você já não se envolve em discussões vazias, nem tenta convencer quem decidiu não entender. Essa economia emocional cria espaço para algo maior se desenvolver dentro de você. Um tipo de estabilidade que não depende do ambiente externo. Enquanto isso, quem construiu narrativas falsas começa a tropeçar nas próprias versões. Histórias mal contadas se contradizem, máscaras escorregam e o que antes parecia convincente perde credibilidade. Não é você quem aponta, é o próprio tempo que expõe. E quando isso começa, não há como interromper o processo. Você pode até pensar que tudo isso ainda está muito sutil, quase imperceptível. Mas é assim que as mudanças mais profundas acontecem. Elas não anunciam chegada, apenas se instalam. E quando se tornam visíveis, já estão consolidadas demais para serem revertidas. Algo está prestes a se definir. Uma linha invisível está sendo traçada entre quem permanece por verdade e quem se sustenta por aparência. Quando essa linha finalmente se tornar clara, muita coisa vai mudar de lugar de uma só vez. E você vai entender por que precisou desenvolver esse nível de consciência antes de seguir adiante. Existe um instante decisivo em que você percebe que já não está no mesmo lugar de antes, mesmo que o ambiente pareça idêntico. As mesmas pessoas, os mesmos desafios, as mesmas rotinas, mas algo mudou de forma irreversível dentro de você. É como se uma camada tivesse sido removida, permitindo que você enxergasse tudo com mais precisão e menos emoção descontrolada. Esse é um sinal claro de transição. Nesse momento, antigas feridas tentam chamar sua atenção novamente, quase como um teste final. Situações parecidas com as que te machucaram no passado reaparecem, não para te ferir outra vez, mas para mostrar que você já não reage da mesma forma. O que antes te derrubaria agora apenas confirma o quanto você cresceu. Essa percepção muda tudo. Enquanto você avança internamente, o cenário externo começa a se reorganizar. Pessoas que antes pareciam intocáveis passam a demonstrar insegurança. Decisões precipitadas são tomadas, erros que poderiam ser evitados surgem, e a pressa denuncia o medo de perder o controle. Quem não tem base sólida sempre se revela quando sente que o tempo está acabando.
Você pode até se perguntar por que tudo isso está acontecendo de maneira tão gradual. A resposta está na preparação. Algumas mudanças exigem maturidade emocional para serem sustentadas. Se viessem antes, poderiam te sobrecarregar ou te desviar do propósito. Por isso, cada etapa respeita um ritmo que não depende da sua ansiedade, mas da sua capacidade. Há algo se aproximando que ainda não foi totalmente revelado. Uma virada que não virá com barulho, mas com clareza. Quando ela acontecer, você não terá dúvidas de que esse tempo de espera foi essencial. Nada foi aleatório, nada foi exagero, nada foi em vão. Chega um ponto em que você começa a sentir uma tranquilidade diferente, mesmo sem todas as respostas. Não é acomodação, é confiança. Uma certeza silenciosa de que, independentemente do que ainda precise ser resolvido, o desfecho já está em movimento. Essa paz não vem da ausência de problemas, mas da consciência de que você não está mais lutando sozinho. Você percebe que já não precisa se justificar o tempo todo. As pessoas certas entendem sem explicações longas e as erradas nunca entenderiam, mesmo que você falasse por horas. Essa libertação te devolve energia e foco, permitindo que você direcione sua atenção para aquilo que realmente importa. Enquanto isso, quem depende da confusão começa a perder espaço. Ambientes baseados em intrigas se tornam instáveis. Relações sustentadas por interesses se desgastam, e aquilo que parecia vantagem se transforma em peso. Não é uma queda repentina, é um esvaziamento progressivo que deixa claro quem realmente tinha estrutura. Você começa a notar que oportunidades diferentes surgem, às vezes de forma discreta, convites inesperados, conversas aparentemente simples, portas que se abrem sem esforço excessivo. Nada disso acontece por acaso. São sinais de que o reposicionamento já começou, mesmo que ainda não seja anunciado de forma pública. O que vem a seguir exige atenção, porque nem toda oportunidade se apresenta de forma óbvia. Algumas chegam disfarçadas de desafio, outras de responsabilidade. A diferença agora é que você está mais preparado para reconhecer o que faz sentido e o que não faz parte da sua próxima etapa. Há um momento em que o cenário começa a ficar claro demais para ser ignorado. Aquilo que antes era apenas intuído, agora se confirma em pequenos acontecimentos concretos. Situações se resolvem sozinhas, verdades vêm à tona sem esforço e pessoas começam a agir de maneira que expõe exatamente quem elas são. Não é mais sensação, é evidência. Você percebe que já não precisa acelerar nada. A pressa que antes tentava te dominar perde espaço para uma confiança firme no tempo certo. Existe uma segurança em saber que o que é seu não pode ser tomado e o que não é, não precisa ser defendido. Essa postura muda a forma como você atravessa os dias e encara as expectativas. Enquanto isso, quem construiu algo sem base começa a lidar com cobranças internas e externas. A pressão aumenta, as decisões se tornam confusas e a tentativa de manter tudo sob controle revela o desgaste. Sustentar uma posição sem verdade exige esforço constante e chega um ponto em que esse esforço se torna visível para todos. Você passa a entender que não foi afastado de certos lugares por rejeição, mas por proteção. Se tivesse permanecido, poderia ter sido envolvido em conflitos que não te pertencem. O distanciamento te poupou de danos maiores e preservou sua clareza para esse momento atual, onde tudo começa a se alinhar. Algo está prestes a se definir de forma mais aberta. Ainda não é o fim do processo, mas é o início de uma virada perceptível. As peças estão praticamente no lugar, e o que falta agora é apenas o momento exato em que tudo será reorganizado sem possibilidade de retorno. Quando essa reorganização começa, ela não pede permissão. Mudanças acontecem, posições são revistas, e o que parecia estável se altera rapidamente. Não há espaço para negociações emocionais ou justificativas tardias.
O que foi construído com consistência permanece, o que foi sustentado por aparência cede. Você observa tudo com um olhar diferente. Não há orgulho exagerado, nem desejo de provar nada a ninguém. Existe apenas a consciência de que você fez o que precisava ser feito quando ninguém estava olhando. Isso traz uma tranquilidade que não depende de aplausos externos. Nesse estágio, você entende que a elevação não é apenas ocupar um novo espaço, mas sustentar esse espaço sem perder a essência. Muitos chegam longe e se perdem no caminho. Poucos chegam prontos para permanecer. Todo o processo que você atravessou teve exatamente esse objetivo: preparar, não apenas promover. As trocas que acontecem agora não são aleatórias. Elas obedecem a um critério claro, ainda que invisível para muitos. Quem não estava alinhado naturalmente sai de cena, e quem foi preparado começa a assumir responsabilidades maiores. Não é sobre merecimento humano, é sobre alinhamento. Se essa mensagem fez sentido para você até aqui, demonstra isso de forma simples. Deixa o like, se inscreve e ativa o sininho para continuar acompanhando conteúdos como esse. Pequenos gestos ajudam essa mensagem a alcançar quem também precisa ouvir que o tempo de espera não foi em vão. Depois que tudo começa a se reorganizar, você percebe que o silêncio que antes parecia pesado, agora se transforma em confirmação. Não há necessidade de anunciar conquistas nem de explicar vitórias. O próprio ambiente reconhece a mudança. Aquilo que antes exigia esforço excessivo, agora flui com mais naturalidade, porque você não está mais lutando contra a maré. As pessoas que permanecem ao seu redor já não são as mesmas. Algumas se afastaram, outras surgiram de forma inesperada. Isso não acontece por acaso. Cada presença carrega um propósito específico para essa nova fase. Você entende, com mais clareza, que nem todos podem acompanhar o crescimento que você viveu, e aceitar isso se torna libertador. Você também percebe que a dor não foi apagada, mas ressignificada. Ela não dita mais suas decisões, não define sua identidade e não controla seus passos. O que antes machucava agora fortalece, porque foi integrado como aprendizado, não como trauma. Esse é um dos maiores sinais de amadurecimento real. Enquanto isso, quem tentou te parar precisa lidar com as próprias escolhas. Não há comemoração sobre isso, apenas consciência. Cada um colhe aquilo que cultivou. Você segue em frente sem carregar ressentimentos, porque entende que seguir leve é parte da sustentação do novo lugar que ocupa. Existe uma sensação clara de encerramento. Um ciclo foi fechado com dignidade, mesmo sem pedidos de desculpa ou reconhecimentos públicos. E esse fechamento cria espaço para algo novo, algo que não poderia nascer enquanto você ainda estivesse preso ao que ficou para trás. Agora, o que se inicia não vem carregado de pressa, mas de propósito. Você entra nessa nova fase com mais discernimento, mais firmeza e menos necessidade de aprovação. O que te move não é mais a urgência de provar valor, mas a clareza de quem você se tornou ao longo do processo. Você entende que nem tudo precisa ser exposto, nem toda vitória precisa ser anunciada. Algumas conquistas são silenciosas porque pertencem apenas a quem atravessou o processo, e isso não diminui o impacto delas, pelo contrário, fortalece sua base. Há uma consciência maior sobre responsabilidade. Estar em um novo lugar exige cuidado, constância e humildade. Você não esquece de onde veio, nem do que precisou suportar para chegar até aqui. Essa memória não pesa, ela orienta. Ela impede que você repita padrões que quase te custaram tudo. O mais importante é que você agora reconhece o valor do tempo. O tempo que parecia atraso era preparação. O tempo que doeu era lapidação. O tempo que confundiu era alinhamento. E quando você olha para trás, percebe que nada precisaria ter sido diferente para que esse resultado acontecesse. Essa história não termina com um ponto final, mas com continuidade.
O que começou como resistência se transforma em avanço, e o que parecia injustiça se revela como reposicionamento. Você não apenas sobreviveu ao processo, você foi moldado por ele, e isso muda tudo.